Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a sessão, entramos na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação, deputado Gessé Lopes. Solicita o secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do atraso no pagamento das diárias de virada de ano dos policiais militares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 13, autor deputado Gessé Lopes, solicitando o secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do atraso no pagamento das diárias de virada de ano dos policiais militares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informações número 14, autor deputado Bruno Souza, solicitando o secretário de Estado da Saúde informações acerca dos processos abertos para tratarem dos consertos dos tubos de videoendoscopia digestiva no Hospital Governador Celso Ramos. Em discussão, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhores, que bom também que temos aqui a presença do líder do governo, porque acredito que acima de deputados, nós somos catarinenses e nos preocupamos com o cidadão. Quero pensar que é nossa prioridade. Então, peço que o nosso líder do governo preste especial atenção nesse pedido de informações, porque todo dia eu analiso os processos que envolvem a saúde em Santa Catarina. 4 endoscopias estavam quebradas no hospital infantil. Isso ocasionou diversos problemas, crianças que não conseguiram operar, porque tiveram que ficar meses esperando um daqueles aparelhos serem consertados. A Secretaria de Saúde esperou todos quebrarem em março de 2021 para consertarem. Ficou pronto agora. Esse mês que passou agora ficou pronto e as crianças puderam operar. Analisando isso, cheguei ao caso do Hospital Governador Celso Ramos. O líder do governo não está prestando atenção. Cheguei então ao caso do Hospital Governador Celso Ramos, que tem 7 aparelhos de endoscopia. E essa é a parte alarmante, que novamente o líder do governo não está prestando atenção. E essa é a parte alarmante das 7 endoscopias, dos 7 aparelhos de endoscopias que nós temos lá. Dos 7, nós temos 5 aparelhos que estão quebrados, um está colado e o outro está com a lente borrada. Ou seja, senhor líder, nós precisamos de uma atenção especial a esses casos de equipamentos quebrados nos hospitais. A Secretaria parece que está adotando como modo de operação esperar todos quebrarem para então consertarem. Senhores, novamente, não faço aqui um discurso de oposição, de situação, nada, mas isso precisa tocar os senhores. Os senhores precisam ser sensibilizados por isso. Nós temos uma saúde pública que não tem equipamentos, onde demora 7 meses para consertar um aparelho de endoscopia, o que faz crianças ficarem com sondas de alimentação durante meses. Os senhores precisam ser sensibilizados por isso. Eu vou ficar repetindo aqui esse discurso, eu já decidi, eu vou ser o chato desse plenário, enquanto nós não conseguirmos dar atenção para a nossa saúde pública. Enquanto esse plenário aqui não voltar as atenções para a saúde pública do catarinense. Enquanto esse plenário não começar a olhar como está passando o catarinense lá fora, eu vou ficar repetindo isso. Nós temos que dar atenção a isso. A impressão que se tem é que a Secretaria de Saúde foi dominada por um caos organizacional. Ninguém se entende e o resultado disso é que tem gente na ponta, sofrendo e morrendo. São catarinenses. Por isso, vou ficar aqui repetindo, talvez não há causa maior para nós atuarmos do que essa. Vou tentar até sensibilizar todos os senhores. Continua em discussão. Com a palavra, deputado líder do governo, Milton Schaeffer. Deputado Sopels, claro que é um pedido que sensibiliza a todos nós, e é preciso também analisar que o Estado de Santa Catarina está fazendo uma grande gestão na saúde, mas obviamente que os hospitais públicos têm que cumprir
normas, leis, regras de licitações que muitas vezes emperram. Mas nós temos aqui que prestar um grande reconhecimento, né, ao trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Saúde, no enfrentamento à Covid, na retomada das cirurgias eletivas. Nós temos em Santa Catarina um sistema público e filantrópico de hospitais que prestam um grande serviço para a população. E é relevante trazer aqui informações do equipamento A ou B que não estão funcionando, e é relevante que o Estado também acelere isso, mas também é importante falar para os catarinenses que nós temos uma das melhores gestões em saúde de enfrentamento à pandemia, com números muito superiores ao nacional. E que Santa Catarina tem uma política hospitalar catarinense, que é única no Brasil, que mantém hospitais filantrópicos funcionando, mesmo durante a pandemia. Dobramos nossos números de leitos de UTI, atendemos com dignidade cada catarinense. E, obviamente, que esses equipamentos serão consertados o mais rápido possível dentro da legislação. O orçamento do Estado na saúde cresceu, os investimentos cresceram e o governador faz uma gestão rigorosa na saúde, com economia em contratos e com aplicação na ponta, na cirurgia eletiva. Nós já começamos esse ano aumentando o número de cirurgias eletivas a cada ano. Então, eu agradeço ao deputado Bruno pela preocupação, nós vamos estar acompanhando também, mas é preciso também, deputado Bruno, reconhecer o esforço e a grandiosidade do sistema hospitalar catarinense, que merece o nosso reconhecimento. E as políticas públicas de saúde implantadas pelo governador Moisés, entre elas a política hospitalar catarinense, que só esse ano vai colocar 600 milhões de reais em hospitais filantrópicos, para que esses possam fazer cirurgias eletivas no povo catarinense. Merece o reconhecimento também, o esforço que o governo do Estado vem fazendo na área da saúde. Pagou a dívida que tinha e faz novos investimentos nesse momento. Obrigado, deputado Zé Milton Schaeffer. Continua em discussão. Com a palavra, o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, seguindo a linha de coerência do deputado Bruno Souza, que suscitou essa discussão importante a respeito do sistema hospitalar e esses achados aí extremamente frequentes na rede pública de hospitais. Eu, por um ano, Vossa Excelência sabe, eu ocupei a pasta e vou lhe dar a seguinte fotografia. Imagine o governador estar mais de 2 horas no hospital infantil, inauguramos 12 leitos de UTI e no final do dia foi descoberta uma goteira no centro cirúrgico. O que saiu na imprensa? A goteira do centro cirúrgico. Isso foi a capa, né? Então, assim, são estruturas grandes, enormes, que prestam um serviço inestimável, principalmente aqui na Grande Florianópolis. Dos 13 hospitais, Sargento Lima, 7 estão aqui. Cada um deles com um custo inacreditavelmente alto. E com um processo de gestão hospitalar complicada, porque se trata do processo de licitação pública, tudo é emperrado, lento, mas é lógico, tem que chamar atenção, tem que botar para cima, ver o que está acontecendo, para solucionar situações, às vezes, graves, que vão acontecendo. Como o governo está enfrentando muito bem esse sistema de pandemia, e é lógico, todas as ações acabam sendo direcionadas para um lado. Agora eles têm um caminhão de cirurgia eletiva para resolver, mais de 100 mil represadas. Nós esperamos que essa nova política hospitalar ela consiga ajudar a desovar um monte de pessoas que procuram ainda a área pública para resolver esse problema que a própria política hospitalar catarinense renovada
vai conseguir ajudar bastante. Nós somos do Norte e Nordeste, ali o Sargento Lima sabe, a rede de hospitais filantrópicos, o quanto é importante. Para Joinville, falar do Hospital Bethesda, parece que é um hospital pequeno, é um hospital pequeno em relação aos outros, mas como é importante aquele hospital. Né? A mesma coisa em Jaraguá, a mesma coisa em tal. O fato é que não se pode desguarnecer a mira perante os hospitais públicos, mas tem que haver um entendimento também desse complicado dia a dia do processo de gestão desses hospitais. Muito complicado. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Continua em discussão. Pedido de informação número 14, com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, compreendo bem o pedido de informação, a indicação do eminente deputado Bruno, e entendo que ele foi bem incisivo no assunto. Anteriormente, ele já ocupou o espaço da tribuna, falou sobre a situação. Não é o sistema de saúde do Estado de Santa Catarina que nós estamos aqui discutindo como um todo, né? Até porque, se fosse para discuti-lo, eu falo com a mais absoluta certeza que, em qualquer administração minimamente responsável e decente, o secretário André Mota Ribeiro não estaria ocupando essa pasta. Em qualquer outra administração minimamente decente, ele não estaria ali. A pergunta foi pontual ali em relação a 4 aparelhos de endoscopia, que a metodologia aplicada seria o seguinte: espera-se estragar um aparelho, 2, 3, 4, e tão logo aí sim se toma providência, que é um aparelho para manutenção da vida. Manutenção da vida, ponto. É uma enjambração, como se diz, uma enjambração, você tem que utilizar uma sonda para substituir uma gambiarra, para se substituir um aparelho que existe para isso. Isso aconteceu com o arco em C no Hospital Infantil, isso acontece com outros equipamentos, foi o que aconteceu com o sistema de ar-condicionado do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Foi preciso estragar o último que funcionava, foi tirado da sala da direção daquele hospital, a diretora retirou da sala dela, levou para um quarto de internação, para poder fazer, e depois que tudo estragou, essa é a metodologia de trabalho. Espera-se acabar, espera-se se estragar, espera não funcionar mais, para depois se correr atrás. Quando se trata de saúde pública, nós estamos falando num bojo, colocando todo o assunto, eu não vou ficar aqui avaliando, até porque, se eu te falasse que estou acompanhando para a par, estaria mentindo. Mas das reclamações que chegam para os deputados, é aquela do extremo, é aquela da vida, o sujeito estar entre a vida e a morte. Ninguém reclama por... E detalhe, quando se argumenta que o sistema de saúde é caríssimo, mais uma justificativa para ele funcionar. Se é tão caro, por que não funciona? Se fosse falta de recursos, tudo bem, a gente entenderia. Não se sabe o que fazer com o dinheiro que é obrigatório para ser utilizado na saúde. Essa é a verdade. Falta de projeto, falta de projeção, falta de planejamento, falta de entendimento daquilo que se está fazendo. Obrigado, deputado Sargento Lima. Em discussão ainda o pedido de informações número 14, com a palavra o deputado Gessé. Presidente, eu entendo e eu respeito o jogo político, base, não base. Eu me considero independente. Eu sou um cara que eu prezo pela minha independência para poder falar, criticar, elogiar, se tiver que elogiar, sem problemas. Nós estamos falando aqui de um caso real, um caso específico. Se lá, não sei aonde, foi resolvido... Bom, tem que resolver, né? O SUS, ele tem que resolver. Mas quando há um problema, ele precisa ser resolvido também. Aí nós estamos falando aqui de um caso bem específico, onde no hospital se tinha 4 aparelhos de endoscopia, quebrou 1, quebrou 2, quebrou 3 e quebrou o 4º.
em março, quebrou o quarto. Para daí, em outubro, mandar arrumar um. É disso que nós estamos falando. Não importa aqui se fez lá, fez aqui, política pública, tem um caso que precisa ser resolvido e ponto, é isso aqui. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Tem um problema sério, grave, de descaso, de falta de organização acontecendo dentro desse hospital. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Ficar embromando aqui que a saúde pública está boa. Não está. Eu recebo aqui diversas reclamações também. Isso não é de hoje, logicamente. É complicado, é burocrático. Mas a gente tem que ter um olhar aqui específico. Talvez, o governador nem sabe disso. E ao invés do líder do governo ficar embromando aqui, enrolando, pega aqui, liga lá para o governador e diz, dá uma atenção lá, pelo amor de Deus. Use aqui, use os deputados que criticam para ajudar a resolver, não para fazer pouco caso porque é oposição ou acha que é oposição. Aproveita isso e resolva, porque a gente não quer ganhar com isso ali porque foi lá e resolveu. Quem quer ganhar é a pessoa que está pagando imposto, precisa usar aquilo lá. Então, vamos tratar sempre sem, tudo é politicagem. Às vezes é coisa importante que a gente denuncia aqui. Eu falei aqui do caso do SAMU, dos funcionários que estão sem receber o mês de dezembro. E agora não vão pagar, ou não vão fazer nada porque é eu que estou cobrando. E aí, dane-se os funcionários. Acho que tem que pegar, anotar, e a base do governo ir lá e resolver. Não precisa nem dizer que foi a gente, não tem problema. Diz que foi o Joãozinho que mandou, e resolvam, só isso. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 15. Autor, deputado Neudi Sareta, solicita ao secretário de Estado da Educação informação acerca do processo seletivo ACT 2021 nas unidades escolares da rede estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 16, autor, deputado Padre Pedro Baliceira, solicita ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca do empreendimento Vila do Cedro, que está sendo construído na Ponta da Enseada, em Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 17, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informação acerca da nomeação dos candidatos aprovados no concurso público do IMA de Santa Catarina no ano de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pedido de informação número 18, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos valores dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina nos últimos 12 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pedido de informação número 19, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informação acerca do número de mortes violentas ocorridas nos últimos 14 anos no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pedido de informação número 20, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca
das escolas públicas contempladas com aparelhos de ar-condicionado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 21. Autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do contrato de concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de furtos e roubos de veículos no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 23. Autor, deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Educação informação acerca da notícia de que Santa Catarina só ganha do Acre em aprovação no ensino médio no Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 24, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do supostas orientações desta secretaria que tem circulado em escolas do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 25. Autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do impacto financeiro de diversas leis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moções. Moção número 10, autor, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o cabo Carlos Alberto Martins pelo ato de bravura no salvamento de 3 vítimas de naufrágio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção de número 12, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando o prefeito Jorge Luiz Coque por ter sido eleito presidente da FECAM. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 13, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando diversos bombeiros militares de Laguna pelo ato de bravura no salvamento de 4 vítimas de afogamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção de número 14. Autora, deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Getúlio Correa pela posse como segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 15. Autora, deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador João Henrique Blasi pela posse como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem, pode ser depois da votação, mas tem uma questão de ordem para fazer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, só em relação ao pedido de informações 25.6 de minha autoria, o pedido
esse pedido de informações, ele é destinado ao secretário da Fazenda e da Administração. Então, queria apenas que fizessem, que isso ficasse só registrado, não, enfim, para evitar qualquer problema posterior. Tá bom? Obrigado. Pedido de informação número 25, o deputado Bruno Souza solicita ao secretário de Estado da Administração informações acerca do impacto financeiro de diversas leis. E da Fazenda também, é E isso, da são os Fazenda. dois secretários. E Só da isso. Fazenda também. Será feita a correção, Obrigado. deputado. Moção número 16, a autora deputada Paulinha, cumprimentando a desembargadora Denise Volpato pela posse como corregedora-geral judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 17, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Gerson Xerém pela posse como terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 18, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Ruber Schultz pela posse como corregedor-geral extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 19, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Altamiro de Oliveira pela posse como primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 20, autora deputada Paulinha, cumprimenta os 205 estudantes da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina pela premiação 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Moção número 21, a autora deputada Paulinha, cumprimentando o governo do Estado de Santa Catarina pelo aumento dos recursos na Unimed. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, só para corrigir, não é Unimed, é Uniedu. Ok? Obrigado. Desculpa. Uniedu. Desculpa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Moção número 22, a autora deputada Paulinha, cumprimentando o catarinense Gustavo Gugelmin por se tornar o primeiro brasileiro a conseguir a segunda vitória na categoria UVT do Riley Dakar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Moção número 23, autora deputada Paulinha, cumprimentando o movimento tradicionista gaúcho de Santa Catarina pela eleição e posse da nova diretoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 24, a autora deputada Paulinha, cumprimentando estudantes catarinense Catarine e Manuela Klitsky, por ser incluída na lista de Forbes Brasil como um dos 35 jovens brasileiros com menos de 30 anos mais promissores de 2021. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 25, deputado Padre Pedro Baldiceira, cumprimentando a diretoria e os trabalhadores da Sopasta pelos serviços prestados ao município de Tangará. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 26, autor, deputado Felipe Estevam, cumprimentando o sargento Elton Lucas Peixoto e o soldado Jean Carlos Mitsinaga pelo ato de desprendimento e coragem no cumprimento de seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Só para aproveitar ali, o deputado Gerry também me lembrou e registrar lá do nosso Alto Vale a presença da querida e competente prefeita Chica Solange Celestin, o vice-prefeito Tadeu, alegria recebê-los aqui, a presidente da Câmara de Vereadores, a Elaine Schreiner, e os servidores de obras ali, os nossos amigos, o Ambrósio e o Sandro. Sejam bem-vindos nessa Casa Legislativa, homenagem compartilhada pelo nosso colega GR e pela bancada do MDB. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Géry, com a palavra. E também lá de São João Batista, o Adenilson, o Ademir e o nosso querido prefeito Pedroca, cidade do calçado, né? Pedroca, o empresário, e hoje prefeito da cidade. Obrigado pela presença aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, a nossa casa. Obrigado, deputado Géry. Obrigado, deputado Maurício. Enquanto o à parte, eu consigo engolir aqui o moção número 27, autor, deputado Felipe Estevam. Cumprimentando os policiais Cabo Carina Estevam, do Carmo, e soldado Danilson Fernandes de Oliveira, pelo ato de bravura no salvamento de crianças recém-nascidas vítima de esmagamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Moção número 28, autor, deputado Felipe Estevam, cumprimentando os policiais militares soldados Eduardo Citatim Hoffmann e Leandro Antunes de Moraes, pelo ato de bravura de salvamento de uma vítima em tentativa de suicídio no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 29, autor, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando os soldados Goulart de Souza pelo ato de bravura ao impedirem que um homem cometesse suicídio na BR-101, no município de Sara. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 30, autor, deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o empresário Lito Guimarães pela eleição como presidente da Associação Empresarial de Imbituba. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 31, autor, deputado João Amin, cumprimentando o doutor William Medeiros de Quadros por sua nomeação para o cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 32, autor, deputado João Amin, cumprimentando a senhora Adriana Klein Sartori por exercer a função de secretária-geral do Ministério
público de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou pedir ao deputado Maurício, como ainda há um número grande de moções, Vossa Excelência possa dar continuidade à sessão. Moção 33, deputado João Amin, cumprimentando o doutor Arthur Bobson por ter se tornado membro da Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa. Moção 34, 33, discussão e votação. 34, deputado João Amin, cumprimentando a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina pelos 74 anos de criação. Está em discussão e votação. Moção 35, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Realdo Toretti pelo trabalho realizado no incêndio em empresa de reciclagem ocorrido no município de Içara. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 36, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Vitor Cardoso Dutra pelo trabalho realizado no incêndio em empresa de reciclagem ocorrido no município de Içara. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 37, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o atleta Fábio Miranda por ter sido selecionado para representar o Brasil em uma das 4 vagas no Mundial Traton Extremo, que ocorrerá na Noruega. Em discussão, em votação. Aprovado. Moção 38, deputado Márcio Machado, apelando ao presidente da Anatel que não meça esforço em determinar que as operadoras de telefonia móvel ampliem suas redes de sinal e internet móvel em todas as localidades do Estado que ainda não contam com essa cobertura. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 39, autor deputada Ada Faraco de Luca, manifestando aos familiares da senhora Trude Pereira pesar pelo seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 34, deputado Coronel Mocelin, solicitando à bancada federal catarinense na Câmara dos Deputados e no Senado que realize alteração legislativa para reconhecer o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 41, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o soldado Leison Santana de Jesus pela ação rápida, que mesmo em horário de folga, perseguiu e prendeu um assaltante no centro de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 42, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando os policiais militares Wanderson Murilo Lemos, Maicon dos Santos Borges e Ranieri Gomes Lemos, por salvarem a vida de um idoso de 72 anos de idade em Balneário Arroio do Sil. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 43, deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o sargento Robertson Henrique Maestre pela rápida ação que culminou no salvamento de 2 pessoas da mesma família que estavam se afogando no mar de Itapoá. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 44, autor deputada Paulinho, cumprimentando a vida e obra da senhora Iltrudes Fantini Pereira. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 27, autor deputado Bruno Souza, solicitando à Casan informações acerca da conclusão da sindicância investigativa instituída em 11 de fevereiro de 2021 pela Portaria 077. Em discussão, em votação, aprovado.
Requerimento 55, deputada Luciane Carminati, solicitando à diretora-presidente da IPAGRE informações acerca do número de empregados públicos efetivos da IPAGRE. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 56, deputado Sargento Lima, solicitando ao diretor-presidente da Celesc informações acerca da frequente queda de energia que vem ocorrendo no bairro Ribeirão da Lagoa, município de Massaranduba. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 28 a 54 e 57 a 72. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 8 a 40. Passamos às explicações pessoais. Temos inscrito o deputado Gessé Lopes, já falou, deputado Bruno Souza já falou no horário do partido também, né? E quer falar? Ah, tá. Inscrito o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência tem 10 minutos. Cumprindo o compromisso que assumi hoje, eu vou insistir no assunto da nossa saúde, porque infelizmente eu ouvi algumas reações aqui que deveriam ter sido o contrário, elas vieram no contrário do que uma boa expectativa poderia gerar, do que talvez anseia o catarinense. Quando nós trazemos uma situação aqui que é comprovada, é só ir lá no hospital, é só ir lá na ponta e ver o que está acontecendo, a nossa reação como parlamento deveria ser fiscalizar, cobrar, entender. Não estou aqui, meu partido não tem interesse em ser oposição, em ser base, eu não tem nada a ver com isso. Mas está acontecendo um fato lá na ponta, e essa casa deveria sim fazer o seu trabalho de fiscalização. Só que a primeira reação é sempre a defesa e a tergiversar em relação ao fato, e isso é um bom indicativo de que, infelizmente, catarinense, nós não teremos soluções, mas eu vou insistir porque eu espero que nós consigamos mudar o humor dessa casa, porque na ponta são pessoas reais como o Alfredo. Pode, por favor, a nossa técnica, pode botar o vídeo, por favor? Eu estou aqui na Secretaria da Saúde, estou aqui com o Alfredo, que infelizmente está passando por uma situação delicada e que nenhum catarinense deveria passar. O que está acontecendo? Bruno, então, cara, meu irmão está internado aqui no Hospital Celso Ramos há uma semana e ele tem um diagnóstico que é um tumor no cérebro. Porém, o hospital não tem instrumento para fazer uma biópsia, uma agulha, para coletar uma amostra para levar para um especialista analisar para ver de que tipo se trata, né? E a gente tá aí nesse... Putz, cara, a família toda sofrendo e... Imagina o desespero, a tua mãe, como está agora, porque o hospital está sem agulha. Não é culpa de quem está na ponta, é culpa aqui da burocracia. Nós vamos tirar essa história limpa agora, vamos lá. Ou seja, os senhores entendem isso? Não tem uma agulha para fazer uma biópsia, uma agulha para fazer uma biópsia. Isso não pode ser visto como algo comum, algo, como foi falado aqui, é a burocracia. Por que esperou acabar as agulhas? Por que esperou quebrar tudo, chegar a faltar, para então correr atrás? E por que eu estou falando isso? Porque hoje de manhã, depois da minha denúncia, a Secretaria de Saúde abriu um processo para comprar uma agulha, para atender esse caso específico. Ou seja, por que abriu agora? Por que esperou que eu reclamasse, que eu questionasse? Por que não se planejou? No caso do hospital infantil, que eu questionei mais cedo, o líder do governo tentou aqui justificar, mas é muito difícil justificar esse tipo de coisa. Nós temos 4 endoscopias, elas foram quebrando. A última quebrou em março de 2021.
Sabe quando que a secretaria mandou consertar? Em outubro. Em outubro de 2021. E ficou pronto agora em fevereiro. Levou 7 meses para alguém lá, a secretaria, analisar o processo e dizer, pode consertar, pode consertar. 7 meses, não podem me dizer que isso é normal. Por que esperou todas quebrarem? Por que não mandaram consertar quando a primeira quebrou? Por que esperaram as 4 quebrarem? No Hospital Governador Celso Ramos, é a mesma coisa. Os 7 aparelhos que tem lá, 5 já estão quebrados. 2 estão funcionando por uma gambiarra feita por uma equipe dedicada. Mas não há previsão de conserto. Por que não consertam os outros 5? Por que não fazem isso? Por que não fazem nada? Isso, senhores, me desculpem, não pode ser acreditado a burocracia, a morosidade. A burocracia não pode ser uma desculpa para a falta de planejamento, porque aí toda vez que acontece algo na saúde por falta de planejamento, olha, é a burocracia, nós não temos culpa, aí pronto, ninguém mais é responsável por nada, ninguém mais responde por nada, porque é sempre a burocracia. Se sabe que é burocrático, por que não começa antes o processo, então, para consertar os equipamentos? Se sabe que é burocrático, por que não tem não tem um contrato de manutenção desses equipamentos que não tinha? A hemodinâmica do Instituto de Cardiologia, nós tínhamos 3 hemodinâmicas, as 3 quebraram, as 3, hemodinâmica. Aí eu denunciei, mandaram consertar uma. E por infelicidade do secretário da Saúde, eu resolvi ir lá. E o dia que eu fui, encontrei o técnico fazendo a avaliação do equipamento. Eu tenho isso gravado, em fita, em filme. Eu gravei e perguntei, tá aí, e aí? Vai demorar muito? Não sei. Como assim não sabe? Ah, é que não tinha contrato de manutenção, a gente está fazendo um diagnóstico agora, para ver quando é que consertam. Ou seja, 3 hemodinâmicas e um instituto de cardiologia, as 3 quebraram, esperaram um deputado reclamar para mandar consertar. Vocês querem me dizer que isso é burocracia? Que isso é culpa da burocracia? Vocês querem me dizer que eu estou aqui sendo muito rigoroso na minha fiscalização, na minha cobrança? Eu estou sendo injusto aqui com a minha fala? Eu queria entender. Os deputados que reclamaram aqui de eu cobrar o governo, acreditaram isso a política, a oposição. Eu queria entender, eu estou sendo injusto nessa colocação? Eu não acredito. Eu acredito que não. Acredito que na ponta tem um catarinense que está sofrendo por conta de, infelizmente, uma desorganização gerencial. A verdade é essa. A verdade é que lá na secretaria nós temos pessoas que não estão conseguindo atender o catarinense, não estão conseguindo se planejar e esperam chegar ao caos, e aí esperam que apareça alguém reclamando, para então eles mandarem consertar alguma coisa. Ora, gente, está errado, não é assim que se faz, não é assim que se faz. Sinceramente, eu já estou no limite, e não é porque eu tenho algo contra o secretário, alguma coisa assim, porque eu não gosto do jeito dele caminhar, andar, se vestir, não é porque ele mandou enterrar o caso dos respiradores. Isso me incomoda, na verdade. Mas não é por causa do jeito dele, não é por causa disso, mas é porque tem pessoas reais. Tem pessoas reais na ponta que estão sofrendo. Eu sei o nome das pessoas, eu conheço os casos, elas nos procuram. Tem nome, tem família, tem história. São pessoas reais que estão sofrendo. Porque às vezes o ser humano, ele é imbuído de soberba, ele se põe numa altura tão alta, que ele não consegue mais entender isso, que existem vidas humanas, pessoas, nomes, gostos, características, famílias, lá na ponta, às vezes não consegue mais ver isso, e aí tudo se torna processo, tudo se torna números, indicativos, indicadores, estatística, e aí a pessoa se desumaniza, ela se desumaniza, ela entende que, pois atrasou o processo, 3 pessoas aqui sofreram, outras 10 aqui não conseguiram fazer, começa a ser número só. Então eu realmente esperava que essa casa hoje tivesse uma reação diferente, mas eu sou alguém com um ânimo muito forte, eu tenho uma motivação muito grande, e não vou desistir, eu espero conseguir mudar o humor
dos deputados que ainda não entenderam a gravidade do que nós estamos passando literalmente um caos na saúde pública, que pese os discursos, que pese o que se fala sobre dívida, o que se conseguiram falar, o que o líder do governo conseguiu falar hoje aqui foi dos hospitais filantrópicos. Esses, claro, esses estão bem, a gestão não quem faz a gestão desses hospitais não é a Secretaria de Saúde. Agora, eu sinceramente, cada um que me falar que está tudo bem, eu quero convidar para ir nos hospitais comigo. Eu faço questão. Se algum deputado levantar a voz para dizer que eu estou mentindo, eu já faço um convite, eu me antevenho. Eu quero fazer um convite agora para qualquer deputado ir lá comigo. Vamos comigo lá ver a situação, eu deixo aberto esse convite. E eu não quero aqui, não me entendam errado, eu não quero aqui criar polêmica, nada disso, não. Eu quero solução. Essa casa podia criar uma comissão, mas firme num propósito. Fiscalizar e analisar o inventário e a estrutura da saúde. Cria uma comissão. Se não quiser me colocar na comissão, não tem problema. Não tem problema. Mas que trabalhem com seriedade. Porque eu tenho certeza, vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. A gestão da saúde pública catarinense, que pese ter orçamento como nunca teve, está um caos por falta de organização. Um caos por falta de organização. E na ponta tem catarinense sofrendo. Obrigado, deputado. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos, colega Ismael. Enquanto Vossa Excelência vai à tribuna, quero registrar a presença do Marciano, André e o Lucas, vereadores do município de Faxinal dos Guedes. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo e, mais uma vez, ratificar aqui minhas congratulações pela conquista desse espaço, que seja bem sucedido nesse ano de 2022, na vice-presidência dessa casa. Eu vejo aqui também a comitiva de Itaiópolis. Acertei? Itaiópolis, vereadores que nos prestigiam nessa tarde, os demais vereadores, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Senhor presidente, senhores que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina, através da Rádio Alesc, da TV Legislativa, John Keynes, um clássico, deputado Bruno, da economia liberal, né? Ele costumava dizer que o sucesso de um país, de uma nação, estava firmado no seguinte tripé: o desenvolvimento econômico, a justiça social e a garantia das liberdades individuais. E eu parabenizo aqui os deputados, e todos nós temos procurado, e o deputado Bruno acabou de fazer um belíssimo discurso na área da saúde, e esse é o protagonismo da Assembleia: saúde, economia, educação, infraestrutura, a área do agronegócios, que acompanhei de perto lá em Itaiópolis com nossos vereadores, enfim. Mas hoje eu preciso me manifestar aqui, senhor presidente, em relação à questão das liberdades individuais, e eu pediria que a assessoria pudesse colocar um vídeo ali para nós. Obrigado. Está por aí? Essas cenas não são na Rússia, não são na China, não são na Coreia do Norte, são na nossa bela Curitiba, capital do Paraná. E eu preciso deixar aqui registrado
a nossa indignação, absoluta indignação, por essa invasão a uma igreja católica, devidamente instituída nesse país, uma invasão por uma turba de militantes ideológicos, raivosos, alucinados, cenas de pura barbárie que nós acompanhamos na mídia nacional, cenas contra a fé, contra exatamente isso, a liberdade individual, a ordem religiosa, o sagrado direito do culto, e aqui nem preciso listar os artigos do Código Penal, da Constituição Federal, ou mesmo da nossa Constituição Estadual, o Tratado dos Direitos Humanos e outras legislações que protegem o culto, a profissão de fé, a manifestação religiosa, porque, acima de tudo, o direito à crença, a sua manifestação, é uma prerrogativa do poder individual, já tão absoluto, enraizado, sobretudo na cultura ocidental, e normatizado como básico em nossa civilização, que, ao ver uma igreja, um culto, uma fé sendo ultrajada, nos lembra os piores horrores, em especial da Idade Média, produzidos por uma sociedade bestial, de ditaduras, de estados totalitários, que nunca aceitam a essência da liberdade individual e das premissas da fé cristã. Portanto, senhor presidente, ver um grupo ideológico como esse aí, que em nome de uma causa, sei lá qual é, invade uma igreja para aterrorizar os seus fiéis no momento do culto, no momento da missa, e fazer deste ato, dizem eles, um símbolo de luta, além de um crime que precisa ser severamente punido, deve ser por todos nós, sociedade civil, nós políticos, a sociedade organizada, as igrejas, os partidos políticos, é um ato que precisa ser devidamente condenado. E que todos os cidadãos de direito, e que todos os cidadãos de bem, no uso do seu poder individual, pequeno ou grande, manifeste o seu repúdio a esse tipo de atos. Que fique claro a qualquer militante, de causa que for, que a fé, o culto e seu ambiente de manifestação é inviolável. Repito, inviolável. Qualquer que seja o grupo, que acredite no que for, seja até contra Deus, seja contra os nossos valores, mas que saibam que não iremos tolerar, que saibam que não iremos nos calar, nos omitir em sua tentativa de proibir, prejudicar ou perturbar nossa fé, nosso culto, nossa devoção, nossa adoração. Repito, que tais atos sejam rapidamente apurados de modo exemplar, punidos pelos meios jurídicos, para que não se repitam e que viva a liberdade e, sobretudo, a liberdade da fé. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, por favor, deputado. Ouço Vossa Excelência. Lhe parabenizo pelo tema essencial. A luta pelas liberdades individuais, muito provavelmente, começou justamente pela luta pela liberdade religiosa. E os cristãos, infelizmente, desde o início do cristianismo, têm sido o grupo mais perseguido na história da nossa humanidade, que também tem lutado tanto pela liberdade religiosa. Hoje são cerca de 340 milhões de cristãos que vivem em regimes que, infelizmente, perseguem a prática do cristianismo em qualquer uma das suas vertentes. Então, a sua fala é muito importante, principalmente porque quando nós não respeitamos, não toleramos alguma prática específica, esse é o começo do fim da tolerância de qualquer prática. Porque se um grupo não aceita a existência da prática de um outro grupo, aquele grupo que é perseguido também não se sentir na obrigação de tolerar uma seguinte prática. E aí a sociedade, ela retorna ao seu primórdio de barbárie,
e de perseguição uns aos outros, onde o homem é o próprio lobo do homem. O princípio da tolerância ele está fundado justamente na aceitação do diferente. Então, o que aconteceu em Curitiba é um episódio para ser lamentável, lamentado e repudiado por todos aqueles que prezam por uma sociedade tolerante. Lhe parabenizo pelo tema e faço aqui também mais uma recordação em relação a essa perseguição dos cristãos, sejam evangélicos, católicos, enfim, que infelizmente acontecem no mundo inteiro. Meus parabéns. Obrigado, deputado Bruno. Vossa Excelência me faz lembrar dados da organização chamada Visão Mundial, que a cada dia, senhor presidente, 20 cristãos são martirizados em alguma parte do mundo. A cada dia, 20 cristãos martirizados por amor a Cristo. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Parabéns pelo pronunciamento, e realmente a liberdade, o direito são nossos maiores valores. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.